Bem, pessoal, bom dia. Começando aqui mais uma análise, a primeira do Cruzeiro, infelizmente com notícias não muito boas, né? A gente começou o ano agora totalmente diferente do ano passado, né? Também foi ruim o início do ano passado, mas o time melhorou muito, né? Durante o ano. E é isso que temos, né? Esse time aí que não produz, que não dá resultado, que tá um negócio horrível. Bem, meu nome é Alexandre, fazendo mais uma análise aqui do jogo do Cruzeiro, nosso cabuloso, e a situação não está boa. É isto. Vendo o jogo de ontem, Cruzeiro e Coritiba, no Mineirão, tudo para o Cruzeiro ter um reencontro com a... Apesar de que a torcida não está... na verdade foi público menor do ano, né? Devido ao jogo contra o Botafogo, né? Ao desempenho muito ruim que a gente vem tendo, né? Nesse ano, com o Tite, né? Realmente o Leonardo Jardim no ano passado colocou o patamar do Cruzeiro aonde realmente é o nosso normal, que a gente considera, né? A nossa torcida. E aí o Tite voltou a deixar a nossa torcida naquele modo paranoico, sabe? A gente já começar a pensar, a gente nas conversas nos grupos de WhatsApp, né, e tal, de pensar em rebaixamento e já falar, pô, sabe, início do ano a gente já tá nessa loucura, né? É um ano diferente, é um ano que começa o Brasileirão início do ano, né? Nunca teve isso antes. Então, a gente tem que tomar cuidado porque esse início de ano do Cruzeiro, os inícios do ano do Cruzeiro não costumam ser bons. O time costuma engrenar a partir de junho ali, até o final do ano. Então, se perder muitos pontos ali, vai ficar difícil de recuperar na frente, né? É o que eu disse ontem. A solução ali que eu tô vendo viável é ou demite logo para salvar o ano, sabe? Porque é a chance de demitir o Tite para salvar o ano, pelo que eu tô vendo assim, né? Falando sobre o jogo mais. O time faltou com o que... Desde o ano passado, o que mais falta, né, no time é a eficiência em finalizações, tá? O time do ano passado, ele tinha mais letalidade, muito mais do que está tendo nesse ano, porém, ele ainda pecava em alguns jogos que eu achei cruciais, né? Acho que contra o Flamengo, contra o Palmeiras, jogos que ele poderia ter ganho, até para nível de título brasileiro, tá? Jogos contra o Vitória, foi 0x0, teve a expulsão lá também. Teve um jogo contra o Ceará, que foi um jogo horrível, que o Cruzeiro perdeu de virada, no Mineirão. Contra o Santos também. Esses dois jogos aí foram cruciais para que o Cruzeiro perdesse o rendimento e não fosse campeão brasileiro no ano passado. O Flamengo acabou ganhando o título por conta desses jogos aí. E nesses jogos teve uma questão que foi, o time teve dificuldade em construir, mas construiu jogadas, mas na hora de finalizar não teve a letalidade. Ontem teve o mesmo cenário. Fez 1x0, uma jogada do Matheus Pereira, né? Jogada de genialidade, jogada de 10, né? Ele corta o zagueiro, né? Chega dentro da área, o Romero, quando o Romero faz esse movimento de aproximar na área, geralmente ele traz coisa boa, sabe? O Romero é esse volante que, apesar de ser primeiro volante, ele sabe construir. Então ele deu um passe muito bom pro Matheus Pereira, que sabiamente ele é canhoto, né? Então o zagueiro veio de garfo, mas era dia de sopa. Então o Matheus Pereira cortou ele, puxou para a esquerda, deu mais um cortinho e bateu bonito no ângulo, né? Então fez um golaço. E o time continuou jogando bem ali. O primeiro tempo do time, esse ano pelo menos, assim, primeiro tempo tá tendo um rendimento até razoável para bom, tá? O segundo tempo que está sendo muito preocupante, geralmente. Não sei se é a questão física, preparador físico, a equipe do Tite não está se acertando muito bem, tá? E aí,
Durante o primeiro tempo ainda, teve mais algumas chances com o Caio Jorge, né? Com o próprio Matheus Pereira. Inclusive, no final do primeiro tempo, o Matheus Pereira recebeu um passe do Caio Jorge, muito açucarado, e quis bater colocado, colocou mal a bola, bateu fraco, né? Mais ou menos do lado direito ali, bateu e o goleiro pegou, muito fácil, e saiu para o contra-ataque rápido. O Coritiba fez uma jogada bonita nas costas do Arroio, né? E do William, que é um lado direito que está muito mal, esse lado direito. Tanto o Arroio quanto o William não estão bem, tá? O pessoal nos grupos ali acha um pouco errado eu criticar o Arroio, mas eu acho ele muito cru ainda para ser titular, tá? Eu acho que ele é jogador de segundo tempo. Ele é muito novo, ele erra em parte tática. E realmente foi claramente isso ontem. O jogador passou nas costas dele, recebeu o passe por elevação e aí conseguiu dominar, cruzou pro meio da área e essa bola é letal. Se o zagueiro não conseguir chegar cortando de carrinho, ou se ele corta, acaba fazendo gol contra, alguma coisa assim. Os zagueiros do Cruzeiro não conseguiram ler a jogada rapidamente e o jogador, o uruguaio lá do... acho que é sei lá, não sei o nome do cara do Coritiba. Acabou que fez o gol, né? Completou pro gol. Sem defesa. E aí o Coritiba empatou no final do primeiro tempo, e isso costuma dar uma moral pro time, né? Quando empata no fim do primeiro tempo, né? E o segundo tempo do Cruzeiro, a gente ficou naquele negócio, será que vai voltar com ímpeto, vai voltar para ganhar? Aí quando voltou no segundo tempo, já voltou ruim, tentando atacar mais desorganizado, e tá sendo sempre assim, tá atacando desorganizado, mesmo com o Gerson tentando organizar junto com o Matheus Pereira, eles não se acertaram tanto ainda, apesar de serem os melhores do meio, tá? Nesses jogos aí. Eu gostei da contratação do Gerson, mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Eu acho que investir tudo no jogador só não é o correto, tá? Parece que acabou a bala do Pedrinho, não sei, né? Eu apostaria em contratar mais jogadores, mas enfim. E aí, eu acho que o time está atacando de maneira desorganizada e foi o que rolou. Mais um contra-ataque, né? Contra o Botafogo foi isso. Foi vários contra-ataques que o time tomou e saiu, abriu a porteira, né? E aí tomou o contra-ataque do Breno Lopes, o William não conseguiu marcar o jogador do Coritiba, que deu o passo pro Breno Lopes, saiu na cara do gol, driblou o Cássio e fez um gol tranquilo ali para eles, a virada. E aí o poder de reação do Cruzeiro está muito baixo. Ano passado não era dos mais fortes, tá? Para virar jogos. Foram poucas viradas que o Cruzeiro teve no ano passado. Na verdade, o Cruzeiro nunca foi um time de muitas viradas, tá? O Cruzeiro sempre foi um time dominante, de ganhar do início ao fim. Ou de fazer toma empate, aí vai, né? Aquele negócio de virar jogos, e tem viradas históricas, é claro, mas não é um time de virada igual outros aí que a gente conhece no Brasil, né? E aí, acabou que tomou o gol. Bem, eu acho que, para a gente encerrar aqui, o cenário é o pior possível. O Cruzeiro é o time brasileiro que nunca foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, o único brasileiro, tá? Para quem não sabia. E se continuar desse jeito, igual eu falei no grupo, vai ser eliminado na fase de grupos e lanterna do grupo, porque tá muito ruim o futebol. Então a única solução que a gente vê é a demissão do Tite, para ver se a gente salva o ano. Na verdade, no mercado eu dei uma analisada de técnicos bem rapidamente e não tô achando um nome tão pertinente para o estilo de futebol do Cruzeiro, tá? O estilo dessa equipe, mais de contra-ataque ali, né? E aí tá um pouco difícil, o cenário não tá muito bom. E é aguardar, tá? No Campeonato Mineiro, agora o próximo jogo é contra o América. Eu creio que o Cruzeiro não ganhe também, que tem muita dificuldade contra o América, com esse time ainda. E mesmo se ganhar, eu creio que não vai conseguir classificar, tá? Porque o time lá que tá na frente, no grupo Norte, né? Norte, ele tá com uma tranquilidade maior nos próximos confrontos, então acho que ele vai acabar classificando, tá? Então, infelizmente, Mineiro também, mais um ano com o Atlético ganhando, o Cruzeiro ressuscitou o Atlético de novo,
Igual no ano passado, eles não iam classificar, o Cruzeiro deixou o Atlético ganhar, classificou. Esse ano novamente. Então, é desanimador essa parte aí. Então, para a gente tentar salvar o ano, eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer, né? Fica aí o alerta pro Pedrinho, para nossa comissão aí, para que a gente consiga fazer salvar esse ano aí, né? Pelo menos não ser rebaixado. Já tô nesse nível de expectativa lá embaixo já, né? Bem, é isso, amigos. Curtam, compartilhem e é isso. Até a próxima.